Obras de Paulo Arrego, Helena Almeida ou Julião Sarmento fazem parte da coleção de Mário Teixeira da Silva, que pode visitar na nova exposição em Serralves, no Porto. Neste ensaio geral em que vamos até à Corunha, ver a exposição de um dos ícones da fotografia de moda, o norte-americano Irving Penn, abrimos também o mais recente livro do premiado escritor Frederico Pedreira e escutamos as sugestões literárias de Guilherme de Oliveira Martins. Para já, ouvimos o novo disco de Camané. Foi em março deste ano que Camané subiu ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Belém para prestar, pela primeira vez, uma grande homenagem àquele que foi um dos seus mestres. No Festival Belém Soundcheck, o fadista interpretou um repertório totalmente dedicado a José Mário Branco. A noite, sem que Camané o esperasse, ficou registada e o disco saiu hoje. Foi uma homenagem aos temas que o Zé Mário foi, ao longo do tempo em que trabalhamos juntos, que fez para mim, não é? O grosso do concerto é esse, não é? Existem alguns temas que fazem parte do repertório do Zé Mário, porque eu gostei muito de os cantar, como o Inquietação, Os Imigrantes da Quarta da Quinta Dimensão e também outros temas, mas o grosso do concerto é realmente os temas que ele fez para mim ao longo, porque nós trabalhámos juntos durante 20 e tal anos, não é? E são os temas que ele fez para mim, os fados que ele fez para mim. Não era suposto ser um disco, não é? Portanto, foi um concerto no CCB de homenagem a Zé Mário, mas mais tarde eu soube que tinha sido gravado e saiu em disco. Foram anos de colaboração estreita em que José Mário Branco produziu e compôs para Camané. A relação entre os dois começou por causa de outra cúmplice das letras que Camané canta. A Manuela de Freitas, que era a mulher do Zé Mário, ia-me ouvir cantar ao Faia de vez em quando, assim, à noite. E mais tarde a Aldina Duarte organizou umas noites de fado no Teatro da Comuna, em que o Zé Mário também ia ouvir-me. E aos poucos começámos a falar e a falar sobre fado. Já se tinha rendido ao fado e gostava imenso de fado. Já tinha produzido 1 ou 2 discos do Carlos do Carmo. E pronto, e eu comecei a falar com ele e mais tarde até lhe pedi se ele queria produzir um disco meu. E foi começou a isto a partir de 93, aliás, 93. Camané vinha do fado tradicional e sente que José Mário Branco mudou o seu rumo e com ele arriscou, como mostram gravações como esta no disco. Vale a pena ouvires aqui um take que eu ouvi daqueles que fizeste há bocado, onde há ali coisas muito interessantes, pá. Vê lá se percebes o que me aconteceu. Foi isto e foi isto. São coisas importantes. Não há a dor da descrição. Isso não há. Tem que haver o compromisso descritivo. Quando dizes as coisas, não é? Foi muito bem a tua entrada ainda agora, não é? Erros do que fui. Sim, eu sei. Percebes? Essa onda que tu tens que ter sempre. O lixo da viagem. Portanto, não é o lixo da viagem, e eu não me importo com isso, porque é a lixeira do costume. Não é o lixo da viagem. Tu sabes o que passaste. Há um peso nas coisas, não é? De ter o peso de terem acontecido. Ok. Camané aprendeu com José Mário Branco. Diz que ele é o autor da sua sonoridade. Ajudou-me a desenvolver aquilo tudo que eu tinha aprendido, não é? Criou uma sonoridade melódica e não só, não é? De arranjos nos fados tradicionais. Criou uma sonoridade incrível nos meus discos, com os quais eu me identificava muito, e depois também fez alguns fados novos para mim, que são esses que estão no disco, não é? E mesmo os fados que não era ele que tinha feito também, manteve essa sonoridade. Depois todos os aspectos interpretativos, de escolhas, que me ajudou para transmitir o registro emocional de cada poema, tudo. Nas escolhas também da poesia, não é? Ele com a Manuela de Freitas ajudou-me a escolher poetas que eu podia introduzir nos fados tradicionais, poetas que normalmente não eram cantados em fados, como o Fernando Pessoa, por exemplo. Ele ajudou-me a escolher poesias, quadras, tias, quintilhas, que faziam sentido no fado tradicional, por exemplo. Tudo isso, eu acho que foi um conjunto, mas ele criou, acima de tudo, ele conseguiu criar a minha sonoridade durante 20 e tal anos. Revela que não falavam de política. Camané, que espera que a obra de José Mário Branco seja declarada de interesse nacional, diz que foi um professor que irá continuar a honrar sempre que subir ao palco do fado. Não é sempre que eu canto, sempre que canto fado, não é? Há um lado da minha vida que é
foi iniciado pelas casas de fado, toda aquela aprendizagem do fado, da relação que eu tive com grandes guitarristas, músicos, sei lá, pessoas ligadas ao fado, e à parte do Zé Mário, é como se eu tivesse duas escolas, não é? A escola das casas de fado e de crescer no meio do fado, e depois tive mais um professor, que foi o Zé Mário. E isso foi um grande professor. Claro que tudo o que eu aprendi com ele vai continuar comigo e continua sempre. E mesmo as pessoas que trabalharam comigo nessa fase posterior à morte do Zé Mário conheciam a minha música e a minha forma de estar no fado também porque ouviram os discos que eu fiz com o Zé Mário, não é? Ficou sempre cá e vai continuar sempre comigo. Camané ao vivo no CCB, homenagem a José Mário Branco, é o disco que saiu hoje. Paulo Rego, Helena Almeida, David Hockney e Cildo Meireles são alguns dos artistas cuja obra pode ver na exposição que Serralves inaugurou esta semana e que reúne 210 obras da coleção de Mário Teixeira da Silva. O galerista da Módulo, que morreu em 2023, deixou uma coleção de arte que está em depósito em Serralves e que agora é mostrada nesta exposição intitulada Canção Contemporânea. Marta Moreira de Almeida, curadora da exposição e diretora adjunta do museu, explica a importância que Mário Teixeira da Silva teve como colecionador. Tem uma coleção que é iniciada na década de 70, assim de uma forma mais organizada, mas realmente é nesta década que Mário Teixeira da Silva compreende que é nesta área que quer trabalhar, como museólogo, ao trabalhar em organização de exposições, colaborou, não é, no fundo, no embrião de Serralves, no Centro de Arte Contemporânea, que estava sediado no Museu dos Soares dos Reis, e trabalhou com o Fernando Pernos, portanto, com Etelino Rosas, que no fundo foram as pessoas que vieram para Serralves lançar os alicerces do museu. É também nessa década que abre o seu espaço galerístico, a Módulo, o Centro Difusor. Mário Teixeira da Silva queria que o Módulo fosse mais do que uma galeria. Era um espaço onde ele conseguiria conjugar essa atividade, não é, comercial, de promoção de artistas portugueses e estrangeiros, mas também com uma vertente cultural, pedagógica e de grande partilha. Na nova ala, Álvaro Siza poderá encontrar obras de artistas bem conhecidos. Se nos anos 70, a Helena Almeida, o Julião Sarmento, o Alberto Carneiro, foram pessoas que estiveram realmente na linha da programação do Módulo, outros como Paulo Rego e Jorgen Goetz, por exemplo, já mesmo na década de 70, foram alvo de exposições que ele também esteve na organização, como o Julião Sarmento também. Portanto, há aqui realmente um cruzamento da sua atividade entre os diversos perfis, que é curioso, mas que se interligam muito bem. Canção Contemporânea é a primeira apresentação em Serralves da coleção de arte contemporânea de Mário Teixeira da Silva, que poderá visitar até 1 de junho do próximo ano. Bem-vindos a los retratos de Irving Penn. Entramos no Porto da Corunha, em Espanha, na exposição do fotógrafo norte-americano Irving Penn. É aqui que descobrimos aquela que é a 4ª exposição organizada pela Fundação Marta Ortega Pérez e que dá a conhecer o trabalho de um dos nomes icónicos da fotografia. Retratou gente, flores, mas sobretudo o mundo da moda. São da sua autoria imagens que mudaram a forma de registar a alta costura. E a razão é explicada pelo nosso guia Tommy Alvarelhos. Quer na moda, quer nos retratos, percebemos que ele não fazia a fotografia da personagem, mas sim da sua personalidade. Por isso ele dizia que na fotografia de moda fotografava as pessoas. O invólucro é outra coisa. Realmente ele sempre fotografou as pessoas. Se formos a ver todas as suas fotos, damos-nos conta que profissão tinham, como eram essas pessoas, porque acabavam sempre por se mostrar tal como eram. They took on like a presence, like a bigger than life.
Na exposição estão reunidas mais de 150 fotografias originais escolhidas pelo comissário Jeff Rosenheim, entre milhares que estavam no arquivo da Fundação PEN. Levamos um ano a ver todas as edições de todas as impressões de cada uma das imagens que estão no arquivo da Fundação PEN. São milhares e milhares de imagens. E ao contrário de outros artistas com que já trabalhei em fotografia, o PEN queria que todas as suas impressões da mesma imagem fossem diferentes. Ele não queria que fossem iguais, porque ele realmente foi treinado como um pintor, ou seja, cada gesto é registado de forma única. O que é espantoso é que conseguimos construir a história de Irving Penn como um impressor de fotografia, ao mesmo tempo que tentamos contar a sua história de forma retrospectiva, desde o início do seu trabalho até ao final. Ele trabalhou 60 anos para a Vogue, e isso é espantoso, mas ele trabalhou até aos 91 anos a imprimir as suas fotografias. Filho de um relojoeiro, Irving Penn era meticuloso a trabalhar. Preferia fotografar num fundo liso, mostrando muitas vezes os bastidores e privilegiando a luz natural. Ele que estudou pintura, procurou na fotografia também esse lado mais artístico e captando a alma de quem retratava, fosse Truman Capote, Christian Dior ou Audrey Hepburn, como vemos nesta exposição na Corunha. Acho que ele via a condição humana. Ele não era o tipo de pessoa que fosse à ópera todas as noites. Ele viveu com uma das maiores modelos da sua era, Lisa Fonse Greaves, ou seja, ele já tinha moda de grande estilo que chegasse em casa. Acho que eles tiveram uma vida bonita. Faziam parte desse mundo, mas ele não andava a sair, a fumar cigarros e a beber como outros fotógrafos de moda. Ele era um dos, se não o mais conhecido fotógrafo da sua era, mas ele era completamente distante desse mundo. Ele era um artista que trabalhava no mundo da moda e das revistas, mas via-se como uma pessoa da edição e não como uma pessoa da moda. Foi por isso importante para nós intercalarmos a moda com os retratos e naturezas mortas. Numa espécie de caixa gigante, com uma recriação do seu estúdio móvel no molho da bateria, como é conhecido este espaço do Porto da Corunha, a mostra é uma espécie de grande álbum de fotografia, explica o comissário. Eu não pude alterar as divisões do espaço, mas adorei a porosidade entre as salas. Quando a exposição foi mostrada em São Paulo e fizemos a edição em português do Brasil deste catálogo, foi esplêndido. Foi mostrada no Museu Moreira de Salles, mas estava exposta em 3 andares. Quer dizer que as imagens estavam separadas. Não podia andar de um lado para o outro. As pessoas tinham de subir e descer. O que é muito bonito aqui, e recomendo que visitem a exposição no sentido dos ponteiros de relógio, mas podem não o fazer, é que há uma fluidez nesta mostra. As fotografias contam diferentes histórias e estou muito honrado que esteja na Galiza. No ano passado, a Fundação MOP, onde está esta exposição na cidade galega da Corunha, recebeu 130 mil visitas. A entrada nesta mostra, tal como nas 4 anteriores de fotografia que organizaram, é gratuita e isso agrada ao comissário. Estou muito contente pela exposição estar aqui na Galiza porque é gratuita. Em todas as outras instituições tinha de se pagar bilhete. O Irving Penn era um artista do povo, apesar dele fotografar a alta costura e a moda, ele teria realmente adorado. Estou muito contente pela exposição estar aqui na Galiza, porque é gratuita. Em todas as outras instituições tinha de se pagar bilhete. O Irving Penn era um artista do povo, apesar dele fotografar a alta costura e a moda, ele realmente teria adorado isto, de eu estar aqui no Porto, a olhar num barco, ver os trabalhadores do Porto, empregados de restaurante, ou a ver as pessoas que fabricaram as letras metálicas com o nome dele na exposição e as pregaram na parede. Há um trabalho de artesão incrível nesta parte de Espanha. E como viram, o Penn fotografou sobre a mesma tela desde os trabalhadores culturais da moda, ou a fia-facas, a mulher que vende balões, ou a empregada de limpeza, e deu a cada um deles a mesma luz. E isso é muito bonito.
Nas paredes da exposição, além das primeiras naturezas mortas, aos nus, passando pelo famoso retrato de Picasso ou de Francis Bacon, Yves Saint Laurent, até às imagens publicitárias ou que fez de campanhas para o criador de moda japonês Issei Miyake, o público vai encontrar um pouco de tudo. A exposição gratuita, que percorre 70 anos de vida criativa do fotógrafo americano Irving Penn, poderá ser visitada até 1 de maio do próximo ano no Molho da Bateria, no Porto da Corunha, na Galiza. Ganhou o Prémio de Literatura da União Europeia em 2021 com o livro A Lição do Sonâmbulo. Federico Pedreira vive entre a escrita poética, os contos, os ensaios e o romance. Sonata para Surdos é o mais recente livro deste autor, que vive no Alentejo e que o Ensaio Geral encontrou em Braga no Festival Utopia. Federico Pedreira abre as páginas do romance, onde reconhece, tal como na sua poesia, há também um pendor autobiográfico. Tudo o que eu escrevo tem sempre um fundo biográfico bastante forte. Neste caso, o Francisco é uma versão um bocadinho deflacionada da minha personalidade, no sentido em que não é muito expedito a tomar decisões, não que eu próprio seja, mas, enfim, ele embranha-se numa escrita de uma tese universitária, de um artigo universitário, e decide partir para Veneza para conhecer melhor a cidade, mas também perceber o avesso dessa cidade. E é uma cidade-museu, uma cidade postal, uma espécie de museu a céu aberto, e ele está a estudar o assunto da estranheza, que também foi o assunto da minha tese de doutoramento, só que ele quer partir para o estudo da estranheza no sentido mais corriqueiro, mais cotidiano, e não uma estranheza infiltrada de arte. Portanto, está claramente no sítio errado, vai tentar adotar uma perspectiva menos turística, não só da cidade, mas também da sua própria vida. A ideia de sermos um turista na nossa própria vida, de termos uma postura bastante passiva e não e contemplativa e não propriamente interventiva, é uma ideia que atravessa bastante o livro e é uma ideia que ele tenta, de certo modo, contrariar. A Federico Pedreira, que venceu o Prémio Vasco Graça Moura em 2016, perguntamos se há em Sonata para Surdos alguns elementos bíblicos. Tem, sobretudo, no sentido de linguagem e de a forma como a Bíblia está escrita e a forma como a palavra tem um valor quase fundacional, no sentido de fazer coisas com palavras e no sentido da palavra de Deus, não é? E então ele diz e faz em simultâneo ou manda fazer por intermédio dos seus apóstolos, e fazer aqui é um sentido bastante amplo da palavra. E o Francisco, de certa maneira, encanta-se com essa ideia de fazer coisas com palavras, e é um reflexo também da minha própria escrita, enquanto interessa-me a ideia de criar não mundos alternativos, mas potenciar a realidade através da escrita. E será que há a fronteira entre a escrita poética e a prosa, ou Federico Pedreira deixa em Sonata para Surdos que as suas duas formas de escrita se contaminem? Mistura-se precisamente também pelo que eu estava a dizer acerca do trabalho sobre a linguagem e ter esse caráter fundacional, e a poesia tem muito essa reinvenção ou baralhação da linguagem para darmos, como se baralhássemos as cartas e as dessemos novamente. E acho que a poesia faz um bocado esse trabalho, e é isso que me interessa também, importar da poesia para a escrita da prosa, embora os campos para mim sejam bastante fluidos e contaminem-se um ao outro constantemente. Interessa-me, sobretudo, não a criação de um enredo, mas a criação de situações, e às vezes situações profundamente contaminadas pela poesia ou pela possibilidade da palavra poética. Que lugar é que a escrita ocupa hoje na sua vida? É um lugar omnipresente, no sentido em que, mesmo que eu esteja em situações cotidianas, a poesia infiltra-se no sentido de potenciar a realidade, e é um exercício de humildade, procurar olhar para as coisas com um olhar um bocadinho mais límpido, e a poesia tem esse exercício de nos ajoelharmos perante o banal.
E é através daí que entra o papel da poesia como a reinventora do banal. Além de poeta, Frederico Pedreira também já traduziu livros de poesia de nomes como Yeats ou Louis Gluck. Agora editou em prosa Sonata para Surdos pela Relógio de Água. No ensaio geral juntamos mais algumas sugestões de livros, escolhas com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Destaco hoje um pequeno volume da autoria de Luís Fagundes Duarte, publicado na coleção Essencial da Imprensa Nacional, sobre Natália Correia, cujo centenário passou em 2023. É o retrato de uma personalidade fascinante da vida nacional a quem ninguém podia ficar indiferente. Mulher inconformista, foi-o em todos os regimes e todos os momentos. Jornalista, publicista, editora, dramaturga, romancista, contista, tradutora, deputada, defensora dos direitos das mulheres, foi sobretudo autora de uma preciosa obra poética que reuniu no livro O Sol das Noites e o Luar dos Dias. Morreu em Lisboa em 1993, triste e desiludida, convencida de que aquilo de que gostava e as causas por que lutara estavam a morrer com ela. Luís Fagundes Duarte dá-nos uma perspectiva que permite entendermos o lugar importante de Natália Correia na cultura portuguesa. Luísa Costa Gomes é uma autora multifacetada com reconhecimento público em vários prémios recebidos e uma das mais talentosas contistas e romancistas na literatura contemporânea. Deu à estampa na Dom Quixote a biografia de Sacadura Cabral, o aviador da Marinha, 1881-1915, sobre o companheiro de Gago Coutinho na primeira travessia aérea do Atlântico Sul. A autora dá-nos conta de um projeto ambicioso que não teve condições para se concretizar. Um filme biográfico envolvendo a vida e os audaciosos projetos que o aviador idealizou. Mas concluímos que Portugal é um país de ativistas da amnésia e o que ficou impresso é o vazio dessa figura. O seu tempo, o seu lugar, a sua cronologia, a sua circunstância e de verdadeiramente pessoal, familiar ou íntimo, quase nada. Luísa Costa Gomes dá-nos um conjunto importante de elementos que iniciam uma interessante personalidade que merece ser melhor conhecida. A imprensa da Universidade de Lisboa lançou 2 livros significativos que merecem destaque. De Alberto Sampaio, um clássico, que é As Póvoas Marítimas do Norte de Portugal, uma obra-prima de rigor e de conhecimento para compreendermos melhor quem somos, com preparação de Emília Novoa Faria e António Martins. Erich Auerbach, um dos mais importantes filólogos e críticos literários do século XX, publica Figura e outros ensaios, onde se disseca as obras de Giambattista Vico, Baudelaire, Rousseau e Proust para prazer dos seus leitores. Por fim, aconselho a leitura de Luís Alvéolos, o ex-futuro primeiro-ministro, na Guerra e Paz. Um bom exemplo de ironia, humor e de um fino sentido crítico. Ela tinha uma amiga, Manuela de Freitas Amário. Fechamos este ensaio geral como começámos, com a voz de Camané a cantar José Mário Branco. É com o disco de homenagem do fadista gravado ao vivo no CCB que terminamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. De hoje a 8 dias reunimos novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. E perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que ela dizia para dizer que não estava. E quando insistia e não desligava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava
que me jurava que ela voltaria quando eu ia buscá-la e a gente saía. Era sempre a Maria que nos animava quando eu a convidava e ela não queria. Era com a Maria que eu sempre dançava quando eu inventava uma melodia. Era sempre a Maria que me aplaudia e ela não ligava. E eu ficava a cantar para a Maria no cinema no escuro quando eu a beijava. Ela empaldecia, a Maria corava. Ela não me ligava, eu adormecia. E era com a Maria que eu conversava e que eu ficava quase até ser dia. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a que ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia ela me telefonou e eu disse Maria, e eu disse Maria, e eu disse Maria, vai dizendo que eu não estou.